qual cor de ovo é melhor para proteger o ninho de predadores? Será que os predadores sabem o que é um ninho e que ali tem comida para eles? Como podemos descobrir todas essas respostas da natureza? Tudo isso e muito mais você vai descobrir hoje neste vídeo aqui. Oi gente, meu nome é Daniel Perrella, eu sou biólogo e ornitólogo e este é mais um vídeo explicando artigos científicos que tiveram a minha participação, neste caso em colaboração com outros pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos. Artigo este novamente envolvendo a reprodução do tangará, um passarinho florestal que só existe na Mata Atlântica e cujo macho é azul e preto com a cabeça vermelha, enquanto a fêmea é toda verdinha e a única responsável por cuidar do ninho, dos filhotes e dos ovos. Algo que eu já expliquei com detalhes em outro vídeo aqui do canal e que você pode assistir se quiser neste link que está aparecendo no canto da tela. Porém, dessa vez o nosso foco não foi no ninho e nem no próprio tangará, mas sim na cor dos ovos colocados no ninho. Como você que gosta de aves já deve ter reparado, ovos de pássaros podem ter diversos tipos de cores, tipos de manchas, além de vários formatos e tamanhos. E justamente por causa de toda essa variação, os cientistas investigam há muito tempo por que os ovos das diferentes espécies de aves são de um jeito ou de outro. Tanto que até hoje já foram criadas várias hipóteses para tentar explicar as cores dos ovos das aves. E o mais interessante é que algumas dessas hipóteses parecem ser aplicáveis para justificar as características dos ovos de algumas espécies, mas não de outras. O que faz bastante sentido se a gente pensar que cada tipo de ambiente e para cada tipo de ninho, as espécies vão ter necessidades diferentes de adaptação para os seus ovos. De qualquer forma, uma das hipóteses mais estudadas e também talvez uma das mais óbvias é a chamada hipótese antipredatória, que se refere basicamente às cores das cascas ajudarem na camuflagem dos ovos para que eles não sejam vistos à distância por predadores. Como os ninhos dos tangarás são rasos, deixando o conteúdo meio exposto, imaginamos que os ovos deles possam ser assim, meio amarronzados ou beges, com marcas marrons mais escuras, justamente para ajudar na sua camuflagem e assim evitar que possíveis predadores que caçem pela visão encontrem eles. E para investigar isso, nós procuramos por ninhos abandonados de tangará em duas estações reprodutivas no Parque Estadual Carlos Botelho, que abriga parte de um dos maiores e mais preservados remanescentes de Mata Atlântica do Brasil, coisa fina mesmo. Entre os ninhos que nós encontramos que estavam vazios e, portanto, não mais sendo usados pelos tangarás, nós instalamos armadilhas fotográficas para registrar os possíveis predadores que iam até os ninhos. 39 desses ninhos nós deixamos vazios, porque a gente queria saber se realmente eram os ovos que atraíam a atenção dos predadores, já que se algum animal fosse investigar um ninho vazio, significaria que eles sabem o que é um ninho e não foi lá predar só porque viram os ovos ou os filhotes de longe. Mas em outros 78 ninhos, nós fizemos uma modificação. Colocamos 2 ovos de mentira, feitos de massinha atóxica, para não prejudicar os predadores caso eles acabassem realmente comendo um pedaço dos ovos. E esses ovos de massinha foram divididos em 3 padrões de cores diferentes. Nós tínhamos os ovos totalmente brancos, que seriam os menos camuflados dos 3 tipos, os ovos brancos com manchas marrons, que seriam um padrão já camuflado, o que não é o caso do tangará, mas que é parecido com os ovos de muitas outras espécies da Mata Atlântica. E nós teríamos também os ovos totalmente marrons, que seriam a cor que teoricamente ficaria mais escondida dentro do ninho de um tangará. E além de colocar ou não os ovos de massinha nos ninhos abandonados de tangará, nós também medimos outras características ambientais que poderiam influenciar na predação, como a altura do ninho acima do chão ou da água, a quantidade de vegetação ao redor do ninho e a cobertura do dossel, que é o quanto a copa das árvores é fechada acima da floresta. Daí, passado 20 dias, nós fomos lá conferir tanto os ninhos quanto as armadilhas fotográficas para a gente ver o que a gente tinha conseguido. E para começar, já de cara tivemos que tirar 4 ninhos da nossa análise. Um deles porque foi predado por um marsupial durante a noite,
Ou seja, os ovos não foram detectados pelo predador através da visão, e por isso não faria sentido eles entrarem na nossa análise. Também teve um outro que caiu porque o galho do ninho quebrou com a chuva, enquanto um terceiro foi arremessado longe com a passagem de um grupo de coatis. E teve ainda um quarto que nós não conseguimos saber o que aconteceu porque simplesmente a câmera não funcionou. Então daí não dá para usar também. Mas nós também tivemos predações, claro, embora tenham sido poucas quando nós comparamos com ninhos ativos de tangará, ou seja, que estavam sendo usados mesmo pelos passarinhos. De 78 ninhos com ovos de massinha, apenas 10 foram predados, que eu vou mostrar e explicar agora para vocês de acordo com as cores que nós usamos. Entre os ovos brancos, 16% foram predados. Predações estas feitas por duas espécies de passarinho. Um deles conhecido como limpa-folha de testa-baia e outro como barranqueiro de olho branco, ambas espécies florestais conhecidas por comer principalmente insetos e não ovos. Além deles, também houveram duas predações por tucanos de bico verde nos ovos brancos. Já entre os ovos manchados, também houve 16% de predação. Uma delas, de novo, pelo tucano de bico verde, que parece não perdoar nenhuma cor de ovo, mas outras duas por outras espécies de passarinho, o flautim e o tiê de bando, espécies que, curiosamente, a gente não vê predando ninhos naturais geralmente, talvez porque levaria um pau da fêmea se ela estivesse ali por perto. E por fim, entre os ovos marrons, tivemos um valor um pouco menor, 8% de predação. Adivinhem só por quem? Por um passarinho, que no caso foi o tiê de bando de novo, e por outro tucano de bico verde, que até aqui nem deve surpreender mais você. E o mais interessante foi que, embora em uma quantidade bem baixa, 3 dos 39 ninhos vazios também receberam visitas de predadores. Em 2 deles foram tucanos de bico verde inspecionar, deram aquela olhadona lá dentro para ver se tinha alguma coisa e tudo, sugerindo que eles sabem o que é um ninho e sabem também que poderia ter algo de comer ali. Aliás, em um desses ninhos onde os tucanos foram, também apareceu um matracão, passarinho bem grande e difícil de ver na mata, que até então a ornitologia nem sabia, ou pelo menos não tinha certeza, que predava ninhos. E no terceiro ninho foi um limpa-folha de testa-baia, aquele que predou um dos ninhos com ovos de massinha e que nós já vimos predando ninhos com ovos de verdade também. Mas apesar dessas documentações bem legais, nossa análise estatística, usando os dados que conseguimos nesse estudo, revelou que não houve diferença significativa entre as predações dos ovos de cada uma das cores e também não houve diferença entre as visitas de predadores em ninhos com e sem ovos. Resumindo, nem a cor dos ovos, nem a presença de ovos no ninho e nem mesmo aquelas outras características ambientais que nós medimos parecem ter tido influência sobre a taxa de predação dos ninhos do nosso experimento. E é agora que vem a parte mais complicada, tentar entender por que isso aconteceu. Bom, uma das possibilidades para esse resultado é que, como os ovos de tangará têm uma coloração ali diferente das cores que colocamos nos ovos artificiais, talvez um ovo branco ou um marrom não faça parte daquilo que os predadores nativos da região procuram para predar. E daí eles acabariam não vendo ou deixando passar aqueles ovos, e por isso a taxa de predação foi baixa. E lembrando que nós documentamos predadores que caçam pela visão, visitando ninhos totalmente vazios, aparentemente procurando pelo conteúdo deles, o que poderia ser uma evidência de que alguns predadores de fato sabem o que é um ninho e que talvez eles tenham imagens de busca mais refinadas para achar esses ninhos, o que refutaria aquela hipótese antipredatória, juntamente com o fato de não ter havido diferença entre os ninhos visitados com ou sem ovos. Mas por outro lado, dá sustentação a uma outra hipótese também relacionada à predação, chamada hipótese dos ninhos crípticos ou hipótese dos ninhos ocultos, que diz que em ninhos que ficam bem escondidos ou camuflados, não existe necessidade dos ovos ficarem tão camuflados também, porque os predadores precisariam achar primeiro o ninho para depois acharem os ovos lá dentro. Já outra possibilidade tem a ver com a atividade do ninho, já que em ninhos de tangará ativos sendo usados pelos tangarás nessa mesma região,
é de 32%, segundo outros estudos que nós realizamos lá, bem mais alta do que a taxa que nós obtivemos no experimento. E a principal diferença entre ninhos ativos e ninhos abandonados em bom estado é que nos abandonados não existe a atividade das fêmeas indo e voltando para o ninho para cuidar dos ovos. Como em uma floresta tropical fechada, ver um ninho camuflado de longe é bem difícil, a presença de um adulto poderia ajudar o predador a saber que tem um ninho ali para ele ir lá tentar predar. Então, por causa da atividade indispensável dos adultos para cuidar da ninhada, ninhos ativos acabam atraindo mais a atenção de predadores, tornando a taxa de predação mais alta do que em ninhos abandonados experimentais. Mas é claro que esse experimento não elimina a necessidade de haverem novos estudos sobre esse assunto envolvendo as espécies florestais aqui do Brasil, já que existem muitos outros fatores que podem influenciar na predação de ovos dentro das nossas matas. E se você gostou desse vídeo e desse estudo que nós fizemos, existe uma playlist aqui no canal só sobre os artigos científicos que nós fizemos sobre reprodução de aves e que você pode assistir clicando aqui do lado. E é claro, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e de compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece que gosta de aves e de ciência. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.